pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa aula a gente vai fazer a resolução da segunda prova de Física 2, destinada aí ao curso de Química Industrial. Primeiro exercício, então, pediu o seguinte: o argônio é um gás nobre e sua massa molar é facilmente encontrada em tabelas periódicas e a velocidade com que o Sol se propaga nesse gás é de 319 metros por segundo em uma temperatura de 20 graus Celsius. A letra A pede: determine a constante gama para o argônio. A letra B: se a temperatura subisse 50 graus, para que valor iria a velocidade do som? Essa questão então valia 20 pontos ali. A letra A então: a velocidade do som no gás é dada pela relação lá, que era V raiz quadrada de gama vezes R T dividido por M. Tá? Então, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura em Kelvin, M então seria a massa molar ali. Bem, isolando então o gama, tá? Então na nossa relação ali a gente eleva tudo ao quadrado, então velocidade do som ao quadrado, gama RT dividido por M, isola o gama, a gente tem que gama então vale V ao quadrado M dividido por RT. Da tabela periódica então, a gente pode obter o valor para a massa molar do argônio, tá? E a gente chega então no valor que ela é de 39,948 vezes 10 a menos 3 kg por mol. A gente tem todos os parâmetros então fornecidos para o problema, basta então efetuar a conta. Gama então seria a velocidade ao quadrado vezes a massa molar, que a gente obteve da tabela periódica, vezes constante universal dos gases, vezes a temperatura, que nesse caso, temperatura em Kelvin, então a gente vai somar 273 a 20 graus Celsius. E com isso, então, a gente chega que gama vai valer 1,67. Para a letra B, ele pede, então, para calcular agora qual seria essa velocidade se subisse 50 graus. Então, se a temperatura agora sobe 50 graus Celsius, a gente tem então que a temperatura T final vai ser 20 mais 50, porque ele vai subir 50 graus acima da temperatura que a gente está atualmente, ou seja, a gente vai chegar aí a 50 graus Celsius. Transformando isso daqui em Kelvin, ele vai dar 343 Kelvin. Desta forma, então, basta a gente substituir na equação da velocidade. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada gama RT sobre M. Gama a gente calculou do problema anterior, 1,67. R, 8,314. A temperatura 343, dividido pela massa molar 39,948 vezes 10 a menos 3. Fazendo as contas, a gente chega então que a velocidade vai ser aproximadamente aí 345,27 metros por segundo. A pontuação então desse problema aqui era dividido em 10 pontos a letra A, 10 pontos a letra B. Seguindo então, o segundo problema. Uma lagarta move-se lentamente ao longo de um varal de roupas. O varal, com 25 metros de comprimento e 0,45 kg de massa, é mantido esticada com o auxílio de um objeto de 10 kg de massa, como mostra a figura. Essa figura aqui. Então a gente tem aqui 10 kg mantendo esticado o nosso varal. Uma pessoa estendendo roupa a 5 metros de uma das extremidades do varal vê uma lagarta a 2,5 centímetros da extremidade oposta do varal. Ela dá um puxão na linha do varal, enviando um pulso de 2 centímetros de altura na direção da lagarta. Se a lagarta se arrasta a 3,8 centímetros por segundo, a que distância a lagarta está da extremidade do varal quando é atingida pelo pulso? Esse problema, então, ele vale 30 pontos. Bem, a situação que a gente tem é o seguinte: temos aqui a pessoa estendendo a roupa, ela dá um pulso, esse pulso então vai se propagar até chegar na nossa lagarta que está na outra extremidade. Esse pulso é dado a 5 metros de distância
da extremidade mais próxima da pessoa, contando então esse 25 metros de comprimento total, vai dar um comprimento de 20 metros somente para percorrer a nossa onda. Então a primeira coisa que a gente deve fazer então aqui é encontrar qual que é essa velocidade dessa onda. Então, para encontrar a velocidade da onda em uma corda, a gente tem a seguinte relação: a velocidade é a raiz quadrada da força de tração dividido pela unidade de comprimento, que é o μ. O problema não deu para a gente a unidade de comprimento, mas a gente tem parâmetros fornecidos no problema que permite que a gente calcule a unidade de comprimento. Então, a massa por unidade de comprimento μ pode ser encontrada fazendo então a razão entre a massa total do fio dividido pelo comprimento desse fio. A massa total então do fio é de 0,45 kg e o comprimento então total dele é 25 metros. Tá? Isso vai dar para a gente então um μ de 0,018 kg por metro. Bem, então agora que a gente já sabe quanto que é a unidade, a massa por unidade de comprimento, a gente vai determinar então agora quanto que vale a tração nesse sistema. Bem, a tração então vai ser fornecida pela força peso ali no nosso corpo. Nesse caso então a força de tração é igual a mg. A massa então é 10 kg vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente tem então que a força de tração é de 98 newtons. Agora então basta determinar ali quanto que vale a velocidade do nosso sistema. A velocidade então da onda naquela varal vai ser raiz quadrada de 98 dividido por 0,018, o que dá então uma velocidade de 73,78 metros por segundo. Desta forma então a gente já tem aí a velocidade de propagação dessa onda. Conhecendo então essa velocidade, a gente vai ver então quanto tempo leva para essa onda chegar até o ponto de partida ali da nossa lagarta. E com isso então a gente pode determinar ali quando que esse pulso vai chegar nela. Agora então a gente vai escrever a equação horária para a onda na corda, supondo então a distância percorrida x como sendo então os 20 centímetros ali, os 20 metros, perdão, da corda, menos os 2,5 centímetros ali que a lagarta está do final da corda. Então, com isso, então a distância que a onda vai percorrer até ela atingir a lagarta ali vai ser de aproximadamente 19,975 metros. Então, com essa distância aqui, a gente vai calcular quanto tempo então leva para a onda chegar até a nossa lagarta. Então, aqui a gente usa a equação horária do movimento uniforme, tá? X igual a x0 mais v delta t. A posição inicial da onda aqui a gente pode assumir ela como sendo zero, que sobra então para a gente que o tempo gasto pela onda chegar até a lagarta ali vai ser x dividido por v, ou seja, a posição 19,975 dividido pela velocidade 73,78. A gente chega num tempo então de 0,271 segundos. Esse é o tempo que a onda vai gastar para chegar até a nossa lagarta. Bem, sabendo então desse tempo que a lagarta tem então para ela percorrer, a gente vai calcular então qual que é a distância que ela percorreu nesse intervalo de tempo, tá? Supondo novamente que esse intervalo de tempo ali é muito menor comparado com o comprimento total do varal. A gente pode fazer essa aproximação que esse tempo calculado aí é praticamente o mesmo que vai ser gasto para chegar até a lagarta. Então, com isso, então, a gente escreve a equação horária para o movimento da lagarta, ou seja, xl, a distância percorrida pela lagarta, é igual a x0 mais vl delta t. Novamente assumimos que a posição inicial dela é igual a zero. Então, a gente chega então que o comprimento, que a distância percorrida pela lagarta vai então ser a velocidade da lagarta, 0,0318 metros por segundo, tá? Vezes o tempo que a onda gasta para chegar até ela, que é 0,271 segundos. Isso vai dar então para a gente uma distância que ela vai percorrer de 1,03 vezes 10 a menos 2 metros, ou 1,03 centímetros. Tá? Como o problema pede
qual é a distância que ela vai estar do final do varal, tá? Então a gente vai descontar a posição que ela estava dessa percurso que ela percorreu durante esse tempo. Então a lagarta terá uma distância de 2,5 centímetros, que é o comprimento que ela estava do final do varal, menos 1,03, que é o quanto que ela andou. Isso vai dar para a gente, então, uma distância de 1,47 centímetros da extremidade do varal, quando a lagarta for atingida ali pelo pulso. Bem, a distribuição de pontos, então, desse problema foram 10 pontos aí para quem calculou a velocidade, né? 10 pontos para quem encontrou a distância percorrida, o período percorrido pela onda, tá? E os 10 pontos finais aí para quem encontrou realmente aí a distância que a lagarta estava até o final. Terceiro exercício. Seja a função de onda yx de t igual a seno de kx menos ômega-t multiplicado por cosseno de kx mais ômega-t, aonde v é igual a ômega-t. Então esse v aqui é a velocidade de propagação da onda. Verifique por cálculos explícitos das derivadas se a função satisfaz a equação da onda. Esse problema, então, valia 30 pontos. Então, para aquela função y de x de t ali satisfazer a função da equação de onda, a equação deve ter o lado esquerdo igual ao direito após ele derivado. Então a gente pega ali a nossa função de onda, que é dada por essa equação diferencial, tá? Depois de aplicar y e derivar duas vezes aqui com relação a x, aplicar y aqui e derivar duas vezes com relação ao t, a gente tem que ter então que a nossa função ela vai ser igual ao lado esquerdo e lado direito. Então, para a gente chegar a essa relação, a gente vai fazer o seguinte: o primeiro passo é efetuar a derivada primeira de y com relação a x. A gente vai resolver então somente esse lado esquerdo aqui da equação. Bem, com isso então a gente tem aqui dy dx, a gente vai aplicar a nossa função y, a amplitude ela não depende de x, eu posso tirar ele fora da derivada, então eu vou derivar com relação a x simplesmente seno de kx menos ômega-t, que multiplica cosseno de kx mais ômega-t. Para resolver essa derivada aí a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Então, derivando primeiro y aqui com relação a x, a gente chega a k cosseno de kx menos ômega-t. Como é um produto, a gente permanece com ele aqui, cosseno de kx mais ômega-t, e efetua então a segunda parte agora da derivada. Então a gente vai derivar agora o cosseno, tá? Então vai ser menos seno de kx mais ômega-t, tá? Que multiplica o valor sem alteração, ou seja, seno de kx menos ômega-t, derivada do de dentro do arco aqui, que é o próprio k. E com isso então a gente tem ali a nossa derivada primeira feita. A gente vai só trabalhar um pouquinho nela agora algebricamente, tá? Já que eu tinha k multiplicando os dois termos aqui, eu coloco em evidência para fora aqui dos colchetes. Eu tenho a vezes k, que multiplica cosseno de kx menos ômega-t, que multiplica cosseno de kx mais ômega-t, menos seno de kx menos ômega-t, vezes seno de kx menos ômega-t. Bem, para facilitar a nossa vida aqui, a gente vai usar então uma identidade trigonométrica bem conhecida, tá? Cosseno de A mais B é a mesma coisa de cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B, que é exatamente o que a gente tem aqui na parte de cima, na linha de cima. Então a gente substitui aqui e a gente chega então agora que a derivada de y com relação a x vai ser A vezes k, cosseno de kx menos ômega-t, mais kx mais
ômega t. Aí então a gente tem que menos ômega t mais ômega t, ele pode se somar ali e vai dar zero. E sobra para a gente então simplesmente AK cosseno de 2 vezes kx. Então essa daqui é a derivada primeira de y com relação a x, mais lá na nossa equação da onda a gente tem lá que é a derivada segunda que a gente quer. Então a gente vai derivar então uma segunda vez. Então a derivada de x dy dx. Então derivada da derivada primeira que a gente já resolveu com relação a x. Isso daqui então vai dar para a gente menos a k ao quadrado, derivando aqui pela regra da cadeia, seno de 2 vezes kx. E a gente então tem aqui a nossa derivada segunda ali do lado esquerdo da nossa expressão. A gente vai agora analogamente fazer a mesma coisa aqui, a derivada de y agora com relação a t. Nesse caso então, a gente vai pegar dy dt, novamente a, que é a amplitude, ela não depende do tempo, então eu posso tirar ele fora da derivada, então eu derivo simplesmente seno de kx menos ômega t vezes cosseno de x mais ômega t. Realizando então essa derivada, temos então a, novamente aplicando a regra da cadeia, a gente vai ter menos ômega cosseno de kx menos ômega t, que multiplica cosseno de kx mais ômega t. Derivando agora o cosseno, a gente vai ter mais menos ômega seno de kx mais ômega t, que multiplica seno de kx menos ômega t. Novamente, a gente tem aqui ômega e ômega, eu posso colocar em evidência. A gente chega então à nossa expressão, como temos negativo aqui e negativo aqui, vamos colocar ele também em evidência. Chega que dy dt vai ser menos a ômega cosseno de kx menos ômega t, vezes cosseno de kx mais ômega t, mais seno de kx mais ômega t, vezes seno de kx menos ômega t. Com isso, então, a gente tem ali a nossa derivada primeira com relação a t. A gente pode então simplificar um pouquinho mais essa derivada usando a identidade trigonométrica ali. Cosseno de a menos b é igual a cosseno de a, cosseno b, mais cosseno a, cosseno b. Essa relação aqui é o que a gente tem aqui na linha de cima. Então a gente dá uma simplificada na nossa expressão e a gente chega então que a derivada de y com relação a t é menos ômega cosseno de kx menos ômega t menos kx menos ômega t. Eu posso então fazer a soma de kx menos kx, que vai dar zero. Sobra então para a gente menos a ômega cosseno de menos 2 vezes ômega t. Bem, a gente tem a derivada primeira, a gente quer na verdade a derivada segunda, então basta a gente derivar mais uma vez com relação a t esse termo. Então a gente tem aqui a derivada de t dy dt. Então derivada de menos a ômega cosseno de menos ômega t dt. Aplicando a regra da cadeia aqui, a gente chega então a mais 2 vezes a ômega ao quadrado vezes seno de menos 2 ômega t. Bem, a gente tem então as duas derivadas que a gente precisava, basta substituir então na nossa equação da onda ali. Então ó, a derivada do lado esquerdo, a gente chegou a menos 2ak quadrado seno de 2kx, que é igual a 1 sobre v ao quadrado, a derivada de y com relação a t, duas vezes, que é 2 vezes a ômega ao quadrado seno de menos 2 ômega t. Agora então vamos fazer uma manipulação algébrica para ver se o lado esquerdo vai ser igual ao direito. Bem, a gente pode então cancelar ali a amplitude nos dois casos, porque uma depende da outra. A gente pode também simplificar aqui o 2, que eu tenho nos dois lados da
da equação. Aí a gente chega então nessa relação aqui, menos k ao quadrado seno de 2kx, que é igual a ômega ao quadrado v quadrado seno de menos 2 ômega t. O problema ressaltou para a gente que a velocidade ela se relaciona com ômega e k, então ela é a razão de ômega sobre k. Eu vou substituir então aqui pela velocidade, então substituindo por esse termo aqui ao quadrado. Eu vou ter então aqui ômega ao quadrado no denominador, k ao quadrado, e eu tenho aqui então que eu posso simplificar k quadrado com k quadrado, ômega ao quadrado, sobra para mim simplesmente as relações aqui de seno. Tá? Bem, eu tenho um seno de um arco negativo, que é a mesma coisa de eu fazer um menos o seno do arco positivo, então eu tenho essa relação aqui, menos seno de kx é igual a menos seno de 2 ômega t, e eu posso substituir agora a nossa relação aqui ômega, utilizando novamente essa relação aqui. Ômega também eu posso escrever ele como sendo v vezes k. Eu tenho então que seno de 2kx é igual a seno de 2k v vezes t. O produto de v vezes t, tá, é nada mais nada menos então que a posição que a gente tem da nossa onda, ou seja, vai ser o nosso x. Portanto, então eu vou ter que ali seno de 2kx é igual a seno de 2kx. Portanto, então, aquela nossa função de onda fornecida, y dependente de x de t, ela satisfaz a nossa equação da onda perfeitamente. Então, com isso, então, a gente resolve ali o problema 3. A distribuição de pontos, então, foram as seguintes. 10 pontos para quem resolveu a derivada primeira de y com relação a x, mais 10 pontos para a derivada primeira de y com relação a t, e para quem chegou na relação final aqui provando que ela satisfaz a nossa função, mais 10 pontos ali completando os 30 pontos da questão. O exercício número 4, a gente tem uma corda de aço de violão que tem 0,6 metros de comprimento e uma massa de 3 gramas. Ela é distendida com o auxílio de uma força de tração de 200 newtons. A letra E pede qual é a velocidade das ondas transversais na corda. A letra B, para reduzir a velocidade da corda em um fator de 3, de quanto deve ser a tração na corda de aço. O exercício, então, ele vale 20 pontos. A letra A, então, temos que a velocidade é dada por raiz quadrada da força de tração, dividido aqui pela unidade de massa em função do comprimento. Para a gente determinar, então, o μ, primeiramente a gente vai fazer a razão da massa pelo comprimento. A massa que foi dada para a gente é 0,03, dividido pelo comprimento, que é 0,06, o que dá 0,05 kg por metro. Portanto, então, a gente pode calcular agora a nossa velocidade. Substituindo os valores, temos raiz quadrada de 200 newtons dividido por 0,05 kg por metro, que vai dar uma velocidade de 200 metros por segundo. Na letra B, ele pede então para a gente calcular 1/3 dessa velocidade. Nesse caso, então, vamos dividir a velocidade por 3, o que daria 66,67 metros por segundo. Ele pede então para calcular qual seria essa força de tração então agora na corda. Isolando então a força de tração, teremos que a força de tração é igual a v quadrado vezes μ, nesse caso então 66,67 ao quadrado, vezes 0,05, que é igual a 22,22 newtons. A distribuição de pontos para esse problema foi a seguinte: 10 pontos para a letra A, 10 pontos para a letra B, totalizando 20 pontos do exercício. Bem, com isso então a gente encerra aqui a resolução da segunda prova de Física 2 para Química Industrial. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí por um dos meios de comunicação, e
em breve eu devo estar distribuindo aí, disponibilizando aí a nota para vocês no site lá. Agradeço e até a próxima.